Mais ou menos. É a Copa do Brasil pedindo passagem. Isso não é mais ou menos, não. É com certeza. Jogo no Morumbi, expectativa de estádio lotado. O Flamengo é favorito? Quão favorito é o Flamengo? E o que esse São Paulo tem que fazer hoje para ficar vivo na briga por uma vaga na final? Coloca, por favor, pra gente começar a falar... Não ser goleado? Ué. Se perder de 1 a 0, mas se o Flamengo tá vivo? for goleado, ele também tá fora. O que não pode... Por exemplo, se o primeiro jogo for igual aquele confronto da Copa do Brasil, passado entre ambos, quando o São Paulo fez 5-1 no Flamengo no Maracanã, acabou. Acabou. Ah, sim, mas aí acho Isso que falei, em vale qualquer pros dois. cenário, né? É que você perguntou, né? Bom, primeiro, boa tarde a todos, né? É que você perguntou o que o São Paulo precisa fazer para se manter vivo. Não ser goleado. Aliás, nenhum dos dois. Não vale só pro São Paulo. Vale pro Flamengo também. Sim. Qualquer outro resultado, 2-0 já é mais complicado, né? É, porque nós concordamos ontem que o Flamengo é favorito neste confronto, né? Eu acho. Então, minha pergunta é, o jogo de ida sendo em casa, o que o São Paulo precisa, assim, um empate é bom resultado ou precisa efetivamente vencer em casa, porque no Maracanã vai ser um jogo mais difícil, entendeu? Essa é a pergunta. Acho que precisa ganhar. Eu também acho. Captei vossa mensagem, amado mestre. Está enterrado em Amparo. Rogério Cardoso, um dos maiores comediantes, para mim, da história da televisão brasileira. Maravilhoso, escolhido pelo professor Raimundo. E está lá enterrado. Então, quem for um dia viajar, for a Amparo, acho que vale uma visita ao cemitério. Tem um cemitério, Père Lachaise, em Paris, que as pessoas visitam, né? Porque tem várias personalidades que foram enterradas lá. Jim Morrison está enterrado lá. Ah, meu Deus, aquele escritor. Eu falei que não tinha garantia de falar de futebol hoje. Eu avisei. Eu te respondo. Não perder hoje, Dani. Boa tarde a todos, boa tarde a Fonte como é que chama também. aquele? Meu Deus do céu. Não perder hoje, deixa o São Paulo vivo. Porque, obviamente, jogaria no Maracanã com a possibilidade de uma vitória simples para avançar. É difícil? Claro que é difícil vencer o Flamengo no Maracanã, seja por uma vitória simples, uma vitória mais elástica, mas não perder hoje é um bom resultado, né? Você ainda mantém a chama acesa, mantém a possibilidade de empatar e buscar nos pênaltis. A gente sabe que o São Paulo esse ano foi vencedor em decisão por pênaltis também, principalmente agora na Copa do Brasil contra o Palmeiras. Então, não perder é um ótimo resultado. Claro, o cenário ideal perfeito, vencer até de uma margem um pouquinho mais elástica, 2 gols, 3 de diferença, seria algo até utópico pelas pretensões atuais e como tem jogado o São Paulo e principalmente o Flamengo, mas o resultado ideal hoje é segurar pelo menos uma vantagem mínima de um empate, não tomar gol. Acho que vamos resumir não tomar gol hoje. Eu acho que o que o São Paulo tem que fazer. Mas se empatar em 2-2, 2-2, 1-1. 3-3, 4-4. Sim, mas estou dizendo, não tomar gol fora gol de casa. Não tomar gol em diante. Ou seja, do 0-0 para cima. Dani. Vocês concordam? Dani, Se perder... Não, desculpa. O Tuca acabou de passar aqui para mim. Sabia, ele vai voltar no cemitério. Balzac, Maria Callas, Chopin, Delacroix, Edith Piaf, La Fontaine, Molière, Yves Montand, Jim Morrison, que eu falei, Edith Piaf, que você acabou de mencionar, o Marcel Proust, e eu queria lembrar do Oscar Wilde. São essas pessoas. Todo mundo no mesmo cemitério? Tudo no mesmo E cemitério. uma pessoa muito importante, né, para o mundo. Não que esses não sejam. Allan Kardec também está lá. Allan Kardec também está lá. Pô, que entendeu? legal. Porque esse é o cemitério que muita gente, quando vai a Paris, Vai visitar. vou ver a Torre Eiffel, vou ver o Arco do Triunfo, vou ver a Sacré-Cœur, entendeu? Vou lá a Notre-Dame. Muita gente vai ao cemitério. É legal se o Allan Kardec agir e, de repente, rolar ali o pessoal junto, né? Porque aí você tem um contato interessante com Jim todo Morrison mundo junto. cantando ali? Olha aqui, deixa eu falar de caras futebol, homem. Ô, Zé Elias, já que você pegou a palavra aí para falar de Edith Piaf, me fale de Pedro, me fale de Caleri. Olhando a colocação do Facincani, você acha que é isso? Se o São Paulo não conseguir pelo menos um empate hoje, perdeu a vaga? Boa tarde, Dani, seu Sormani, Pedro, Facinca, todos que estão nos assistindo. Eu acho que seria, se o São Paulo, eu tentaria vencer. O empate é ótimo. Eu acho que é ótimo, não perder. Mas se eu tiver uma possibilidade de jogar para ganhar e tentar em uma bola, 2 bolas, eu não sei qual será a estratégia do Rogério, porque o Rogério, nesses confrontos no mata-mata, ele procura sempre fazer algo novo, tentar surpreender. Foi assim com o Palmeiras e pode ser assim contra o Flamengo. Sim. Se existir essa possibilidade, que eu acho que eles podem pensar isso sim, porque no futebol tudo é possível, eu acho que eu tentaria ganhar. Mas eu acho que a prioridade do São Paulo é não perder. Porque senão a missão que já é difícil,
se torna quase impossível, porque aí você tem que mudar a sua forma de jogar, mudar o seu jeito de ser para jogar contra o Flamengo. E aí você tem que abrir. Você não vai jogar no Maracanã, né, buscando resultado aberto contra o Flamengo. É perigosíssimo. Mas eu tentaria vencer. O São Paulo está reforçado hoje, Com né? os devidos cuidados, é lógico, mas eu São Paulo tentaria... está reforçado hoje porque o Miranda não vai jogar, é isso que você está querendo dizer. Miranda está suspenso, viu, para quem não sabe. Eu entendi o que você está querendo dizer, mas eu fico pensando assim, Pedro, acho que talvez o Rogério tenha uma característica que é de um time mais com a bola, mais aberto. Se a gente fizer uma comparação com o que fez o Filipão contra o Flamengo na fase anterior, né? Para o time do Filipão é mais fácil, é mais natural manter o jogo fechado como fez na ida para segurar um resultado e resolver na volta. Agora tudo se inverte, o campo se inverte. O São Paulo hoje indo para esse jogo. E eu não acho, tá? Eu acho que 1-0 Flamengo hoje não crava nada, não define nada. Mata-mata é muito complicado, dificulta, óbvio, mas eu não acho que é garantia de nada, não. Então, como é que você entraria com esse São Paulo? Tudo bem, Dani. Um beijo pra você, Sormani, Pedrão. Facinho, fã de esporte. É muito difícil de fazer projeção, né? Porque eu acho que vai ser algo muito específico do jogo. Vai se tentar algo diferente. Muito se fala que onde o Flamengo joga melhor, onde o São Paulo tem mais dificuldade para marcar, a questão dos corredores, acho que tudo é muito diferente. E aí eu tento olhar para um último mata-mata que se desenhou, desse mata-mata não, né? Mas era uma decisão de ida e volta, que era a final do Paulista, que se desenhou um Palmeiras muito favorito, São Paulo ainda se encontrando. E o São Paulo teve uma postura de... Quantas pessoas também não falaram naquele jogo de ida, o importante hoje é não perder, levar para o jogo da volta, não sei o quê. O Palmeiras, naquele momento, ele já era um time maduro, ele começa a temporada antes, ele começa a temporada no Mundial. Embalado Ele era um time maduro, O Palmeiras foi que antes disso, o ápice técnico, primeiro na temporada. Então, assim, eu acho que muita gente ali também falou, o importante para o São Paulo é não perder no Morumbi, tentar alguma coisa no jogo de volta no Allianz. E o São Paulo teve outra postura. Ou o São Paulo a chance se era impôs no Morumbi. Eu acho que o discurso então, era a chance era no Morumbi. Então, por que não acreditar que o São Paulo é o São Paulo? Eu sempre falo, não é um time menor, não é um time de camisa, é um São Paulo, é dentro do Morumbi. Eu vi a tarde ali antes, né? Lotado, Pena, né? 40 mil, mais de 40 mil vendidos no São Paulo, que vinha dando mais de 50, mas aí o olho grande, né? Bota o preço lá em cima, talvez não bata 50 mil hoje, o que é uma pena. Era jogo para mais de 50 mil, uma semifinal de Copa do Brasil. Mas, de repente, né, tem muita São gente que vai Paulo e comprar na Flamengo. hora ainda. Mas acho que é sintomático, é para as pessoas entenderem o que você precisa direcionar. O teu olho grande para diminuir o público, para afastar quem está sempre ali. Acho que isso vale pontuar. Então, acho que o São Paulo vai tentar minimamente... Aqui que é ideal. O ideal é tentar vencer. Por que o São Paulo não pode vencer? Eu acho que o São Paulo tem condições de travar um jogo do Flamengo e em algum momento buscar uma vitória. Toma aqui, rapaz. O São Paulo conseguiu o que fez, por exemplo, não exatamente igual. Os contextos são diferentes, mas conseguiu o que fez num jogo de ida da final do Paulista. Depois teve o jogo da volta, o comportamento da volta acho que pode ser refletido. Agora, o São Paulo acho que ele pode entrar para vencer. Vai conseguir? Nenhuma garantia. É fácil? Longe disso. A estratégia que vocês fazem é simples? Não. Eu acho que o segundo jogo da final contra o Palmeiras, no Allianz Parque, ensinou muito esses jogadores, especialmente o Rogério. Ensinou muito. Eu acho que dali o Rogério pode tirar vários ensinamentos para esse jogo também. E acho que o São Paulo está onde está nas fases agudas de Copas por isso. Por isso. Teve um mata-mata recente com o Palmeiras. Acho que muita gente não apostava na nossa brincadeira aqui das fichas. Acho que ninguém dava mais de 4 para o São Paulo. 5-5 a gente não trabalha, né? Mas ninguém dava 6-4 para o São Paulo. Então, é um time que se acostumou, pelo que o Zé falou. Isso, pro Palmeiras. Ninguém dava vitória pro São Paulo, classificação pro São Paulo, no caso. O Zé se acostumou, aquilo ali ficou na memória. Aquilo ali gerou uma casca. O time passou a subir em mata-mata. O time passou a ser confiante em mata-mata, de avançar, mesmo quando talvez não seja o grande favorito. Então, eu não posso desmerecer esse contexto todo por um jogo de hoje. E acho que o Flamengo também respeita tudo isso, Dani. Eu não acho que o Flamengo dá ao jogo como, sabe, uma coisa fácil, uma carne assada, uma situação definida. Não acho. E isso impacta muito no respeito, no comportamento e como o São Paulo pode se impor. Tem duas pessoas lá dentro que não deixam acontecer isso. Dorival? O Dorival, primeiro, e o Braz. Mas O Braz, por mais que a gente critique ele, o Braz não sei o quê, Braz não sei o quê... Sabe que eu acho que os jogadores também, Sormani? Não, jogadores também. Mas é que, de repente, um Gabriel da vida pode fazer uma bobagem nas redes sociais. Pronto. É tudo que não precisa, ele faz e inflama o São Paulo. Mas inflamar o clássico é ruim? Desculpa, Zé, fala depois a gente... Não, é porque assim, eu não acho que inflamar o clássico é ruim, da maneira como o Gabriel faz. A volta vai ser um inferno. Não, isso ele falou vão depois do jogo. Então, isso eu não acho ruim. Você não pode falar isso antes do jogo. Inflamar? Se você der qualquer munição pro adversário antes do jogo, ele vai usar contra você. Então, o ideal é você
Deixa, fica quieto, não fala nada. Acabou o jogo? Vocês vão ver lá agora. Aí acabou o jogo, não tem mais o jogo dali. Entendeu? Sabe, a maior prova que o Flamengo pensa dessa forma, como o Pedro está falando, e respeitando o São Paulo, ele usou o time titular para jogar? Não. Não. Ele sabe. E o Dorival fala, eu preciso pensar na próxima semana e nas outras. Sim, não, mas o São Paulo que tem suas limitações. São Paulo o São Paulo. Não, é o São Paulo. É isso. É o São Paulo. Tem, assim, a camisa chega em um determinado momento que a camisa não joga. Se o jogador não correr, a camisa não vai correr sozinha. Né? Mas ela ajuda. Ela ajuda, porque tem a torcida. Essa camisa ela impõe respeito e peso para quem usa. Porque os caras precisam saber da história do São Paulo para entrar em campo. Estou jogando contra o Flamengo. Pô, o peso da camisa do Flamengo, torcida do Flamengo. O peso do jogo, né? É um peso, jogo, sabe? Se, é um clássico. No próximo jogo, o Maracanã vai estar lotado e tal. Eu olho para a torcida do São Paulo. A torcida está aqui, vem prestigiar. Então, isso tudo são elementos que influenciam muitas vezes o comportamento do jogador, especialmente em jogos decisivos, como são partidas como essa. Sim. Então, como eu falei, são... Por que o São Paulo não pode tentar? Lógico que pode tentar. E eu acho com as devidas precauções, porque vai jogar contra o Flamengo. Tem o Flamengo, todos nós sabemos como funciona o Flamengo, mas o São Paulo pode tentar fechar numa bola parada, num contra-ataque, tentar jogar, porque o time do São Paulo joga. O time do São Paulo não fica só atrás. E eu acho que eu gosto muito do Rogério como treinador. É novo, mas eu gosto muito do Rogério, da forma como ele pensa o jogo. Como ele modifica o jogo, ele prepara o jogo. Talvez. Você falou que ele dá um treino diferente por ano? Todos os jogadores, mas ele dá um treino diferente por dia. Ele não repete treino. Ele não repete treino. Mas por dia, não por ano. Mas eu gosto bastante dessa forma, como ele prepara o jogo para o jogador, como ele descreve ou ele prepara como o jogo. Ele desenha muito bem para os seus jogadores. Talvez ao longo dos 90 minutos, nós falamos aqui ontem, a ansiedade. É um treinador que já conquistou títulos com pouco tempo de carreira, já conquistou títulos importantes, mas ainda falta experiência. Né? Com o tempo, isso tudo ele vai adquirir. Ainda falta o carimbo de unanimidade, além do trabalho do Fortaleza. Mas ele é um treinador, para mim, um ótimo treinador. É um ótimo treinador para esse tipo de situação. E só ver os resultados, né? Ele vem buscando, vem mudando. E não é fácil você se adaptar a esse tipo de coisa com as dificuldades do São Paulo. São Paulo, outro dia, ele falou, né? Não, para a diretoria não fazer o que fez no passado. Né? O colapso financeiro. Então, tem uma série de coisas que nós não sabemos, mas que no dia a dia do São Paulo, isso acaba influenciando também. E ele consegue, através das costas largas, né? Vamos dizer assim, barrar muita coisa para não entrar no vestiário. Né? Eu só queria falar uma coisa a respeito do... Pedro tocou no assunto agora importante, a questão do público, né? 40 mil pessoas. Eu acho que se tivesse 100 mil pessoas no Morumbi, não ia fazer diferença. O dia da final do Paulista, você lembra aquela entrada em campo, aquela atmosfera, a maneira como aquilo ali impactou o início de jogo do São Paulo. Eu acho que tem um peso. Mas o São Paulo é o time que tem um estádio que menos pressão causa no adversário. Mas aí eu acho que é uma coisa da construção do próprio estádio, né? O campo é muito longe da arquibancada. Se o campo fosse próximo, com o barulho que a torcida do São Paulo faz, e nesses momentos cresce demais, teria um peso. Como o Morumbi, o campo de jogo é muito longe para a arquibancada. E a acústica é para fora. E não tem acústica não, porque é tudo aberto. Você entendeu? Se fosse tudo fechadinho, quem é no Allianz, boa parte da arena do Corinthians também, lá no Maracanã, aquilo lá você reverbera. Se você tiver um medidor lá, levar lá como é que chama o PSIL, né? Da Prefeitura de São Paulo, você vai ver que o que menos vai fazer barulho é o do São Paulo. Não, mas só pra gente ilustrar isso aqui e passar para os meninos também. Vamos colocar na tela aqui pra gente os números, porque nos últimos jogos em que o público compareceu, olha aí, ó, os resultados foram positivos. Eu entendo o que você está querendo dizer e eu concordo com o que você está dizendo da acústica do Morumbi. Mas a gente tem a última parcial de ontem, 43 mil vendidos. Acredito até que suba, chegue pelo menos até aqueles 47 ali contra o Fluminense pelo Brasileiro. Ixi, hein? Mas olha aí os resultados. Mas olha aí o resultado com o estádio cheio, ó. Pra ouvir você, pra ouvir Facinca também. O São Paulo ganhou, só empatou com o Fluminense. O mata-mata, ele ganhou os jogos. E eu acho que é só jogando com Facinca rápido. Eu acho que é mais que o resultado. É o que aconteceu entre a torcida e o time nos últimos meses. É como a chave virou.
Eu acho que também passa muito por aquela final do Paulista, independente do que aconteceu no Allianz. A torcida de São Paulo voltou a abraçar, a torcida de São Paulo voltou a se fazer presente, a torcida de São Paulo voltou a empurrar o time, independente das questões físicas ali que o Sormani coloca da construção da distância. É um outro momento da relação torcida-time de São Paulo. E é uma pena você jogar, estamos falando de 43 mil usar o número de ontem, 17 mil, ou pouco mais de 10 mil que seja, não sei se bate 50 mil. É uma pena você jogar isso fora, porque eu acho que tudo que é detalhe que pode te empurrar, que pode te ajudar, atrapalhar não vai. Num confronto contra o Flamengo, você precisa usar a seu favor. Mas é porque eu quero bater não sei quantos milhões de renda. E quanto você pode perder se você deixa de ir a uma final? Se você minimiza a sua chance de ir à final? Eu acho que é um cálculo muito raso, assim, alta demanda, eu vou subir porque vai ter. Está provando que não vai ter. Mas só e outra coisa, você também tem que colocar em prática que, caso avance, você ganha pelo menos mais 4 rendas dessa só de premiação, né? Você, como vice-campeão no Copa do Brasil, já garante uma premiação que dá praticamente 5 estádios cheios. Cobra mais barato e ganha na premiação. Exatamente. Entendeu? Vai buscar o resultado. Não precisa cobrar tão alto o ingresso. Mas deve ser difícil pensar isso. Eu também acho. Não precisa cobrar um ingresso tão caro, porque o importante para mim é passar. Primeiro, a questão financeira, eu acho que é mais secundária, mas o primeiro é estar na final da Copa do Brasil. Claro. E a possibilidade de conquistar um título com o São Paulo não tem. O que você já garante estar na final, avançando e de ser vice-campeão no mínimo. Não é que São Paulo vai ser vice, mas só de... São 25, né? 25 só de vice. Só de estar na final, parabéns. Tá aqui um chequinho de 25 para você. Exatamente. Chegou a 25 limpo. Fora o que você mobiliza de estar numa final. As semanas até lá. 5 rendas em média de arenas aqui no Brasil. Com 60 mil pessoas. Com 60 mil pessoas. 60 mil Vamos lá no Morumbi, então? O que não é fácil. Então, só para encerrar, mas assim, o Morumbi, eu eu falo isso porque assim como o Zé que jogou no Morumbi, o Sormani trabalhou no Morumbi, o Pedro também. Você ia falar que eu tinha jogado. Eu joguei uma vez em imprensa contra a comissão de São Paulo. Mas se você falar que já jogou, quem vai desmentir? Eu já visitei o Morumbi. Mas não com torcida. Foi verdade, com torcida. Então. Pô, deu uma cabeçada numa bola lá, velho, doeu minha cabeça. Estar lá embaixo, não sei se você já trabalhou como repórter lá. O Zé pode ter experiência de jogador, eu como repórter, assim como o Sormani, o Pedro, não sei vocês, né? lá de campo. No Morumbi. Cara, eu fiz finais no Morumbi, com a torcida do São Paulo. Pesa. Eu já tive no gramado. Eu já tive no gramado também trabalhando. Não acho que por mais que seja diferente o estádio, eu não achei. Ele se torna um pouco claustrofóbico. Já sentiu o Morumbi bem pesado. Me lembro da final da Libertadores 2005, o que o torcedor de São Paulo fez aquele dia, ele engoliu o Atlético Paranaense. Tudo bem, o São Paulo era mais time, mas a pressão... outras decisões também que eu tive o prazer de acompanhar em loco no Morumbi, final de Libertadores, 2006, decisões de mata-mata no São Paulo, tem peso. São Paulo usa muito esse fator casa como diferencial e tem muita significância em favor de São Paulo, sim. Rapaz, a torcida do Flamengo tá revoltada aqui na hashtag F90BR. Vocês só falam do São Paulo. O São Paulo, então, é favorito. Calma. Daqui a pouco a gente vai desenhar a gente fala aqui. pouco do Flamengo. A gente vai desenhar aqui o Flamengo. Cabe uma reflexão nessa parte também. A gente fala pouco do Flamengo aqui. Eu quero uma reflexão silenciosa de vocês enquanto eu chamo a Mari Pereira lá no Morumbi. Foi um jeito educado de falar, cala a boca aí que eu tenho que seguir. Duplas de ataque, pra gente comparar as duplas de ataque. Pedro e Gabigol é a dupla do momento, mas a dupla do São Paulo, ela estaria em que lugar ali com o Caleri e o Luciano? Se a gente fosse fazer um ranking das duplas de ataque no Brasil. Mas antes temos a Mari Pereira. No sol, o sol da Frozen, Mari, que não esquenta em São Paulo. Seja bem-vinda, amiga. Conta pra gente como é que tá esse Morumbi aí. Tudo bem, Dani, querida? Olha, eu vou ter que não concordar com você neste momento, porque esse solzinho de hoje... aqui na casa dos 24 graus, tá esquentando. E aí, o torcedor não pode usar isso como parâmetro, porque na hora do jogo não vai estar assim. 24 graus é ameno, Mariana, não é calor. Tudo bem, então você me perdoa se escorrer aqui um suor, né? Aí tá tudo bem. Mas brincadeiras à parte, meu bem, uma boa tarde para todo mundo aí no estúdio, para o fã de esporte. Movimentação aqui no Morumbi, ela ainda tá bem tranquila, né? A gente não tem interdição das vias. De torcedor, apenas as organizadas que já entraram no estádio, já conseguiram colocar as suas bandeiras. E para somar com o debate de vocês, que eu ouvi por aí, sobre a torcida presente aqui no Morumbi, a média de torcedores... em mata-mata agora, em 2022, aqui no Morumbi, de 42,9
a média de torcida, 42,9 mil. E aí os ingressos para hoje partem de R$70 até 530, então fica difícil para o torcedor, porque a gente sabe que não é só ingresso, tem deslocamento, tem alimentação, mas enfim, vocês já informaram aí 42 mil ingressos, a última atualização que a gente tem por parte da assessoria de imprensa do clube, então não sabemos se realmente o Morumbi vai ter casa cheia, mas eu concordo com o Sormani, mas eu tendo a discordar também, porque eu acho que para o São Paulo seria muito importante neste jogo de ida ter casa cheia. Com certeza, Acho isso. Importante discordar. Um beijão pra Mari. Não, Mari, eu acho que é importante São Paulo ter o estádio lotado, lógico que sim. Mas eu acho que dos 3 estádios envolvidos nessa semifinal da Copa do Brasil, o Morumbi é o que menos impacta o time adversário. Por conta dessa distância que você está aí, você está vendo? Por causa do estádio. É o estádio, não tem acústica. Como facincano, eu também já trabalhei no gramado do Morumbi em decisões, né? Eu trabalhei. Eu já fui jovem um dia, né? Então, tem tempo. Tem tempo. Eu trabalhei no Morumbi numa época que você tinha 120 mil pessoas, entendeu? E, sinceramente, eu não acho que causa tanto impacto. O facincano, acho que sim, mas é uma impressão muito pessoal. Eu respeito, né? E você está aí, Mário, você também tá vendo, né? Mas eu acho que o São Paulo precisava ter uns 65 mil pessoas hoje no Morumbi para ajudar a empurrar esse time para a vitória. Sabe uma coisa? Quer falar, Zé? Fala antes de eu voltar lá na Mari. Assim, testemunho como jogador, né? Ex-jogador, não tem o mesmo peso. Você sente, você sabe que a torcida está lá, mas para o time adversário não tem o mesmo peso. Por exemplo, você, na minha época, né, jogava no Pacaembu, jogava nos estádios mais próximos, assim, você sente mais a torcida, né? Você sente a Vila Belmiro, que é pequenininha, ela causa um impacto maior do que o Morumbi. Mas eu acho que a Vila Belmiro cabe 15 mil pessoas. Onde vai o som? É por causa da acústica e a distância. Às vezes, eu usava sempre esse exemplo, né? Que você pega, as medidas são as mesmas, mas dependendo do campo, da proximidade do campo, você acha que o campo é maior, que o campo é menor. Né, do que se você, por exemplo, se você for no estádio o mais próximo, vou tentar colocar o mais próximo aí, do Atlético Paranaense e no estádio do Palmeiras, ambos têm o peso da torcida, você percebe, mas as dimensões são as mesmas. Sim. Só que você acha que o estádio do Atlético Paranaense, o campo é menor, porque a proximidade da torcida... Ela é grande, assim, a torcida está muito perto. E atrás do gol do Palmeiras, o lado esquerdo da câmera, você tem ali aquela... Isso já é a arena da Baixada, né? Por causa do teatro. O que acaba também deixando aquela longe. parte um pouco longe do gol. A impressão que dá é essa. Então, quando você olha no Morumbi, você está aqui, você olha para cima. Então, você fala, poxa, a torcida está longe, está distante. Então, te dá bonito, é lindo. Te dá essa impressão. Deixa eu voltar a Mari, já que a gente está falando de coisas que fazem ou não diferença para esse clássico. Vou trazer um outro assunto aqui, Mari. Eu acho que para quem está em campo e para o treinador não é o que mais pesa naquela hora, né? Mas aí a gente tem o Rogério, que quando estava no Flamengo tinha dificuldade de vencer o São Paulo e que agora no São Paulo não conseguiu vencer o Flamengo ainda. Eu sei que você estava aí. Não, é que este confronto é um confronto um pouco atravancado para o Rogério. Mas como eu acabei de dizer, eu acho que não tem um peso tão grande. A gente está vendo aqui na tela, Mário, são 8 vitórias do Flamengo. Ele nunca conseguiu nem empatar, né? Como é que você acha que vai ser para ele hoje, diante de todo esse cenário que a gente está falando? E quero te ouvir também sobre o que seria um bom resultado para o São Paulo, para a gente puxar para o Rogério. É um baita desafio, Dani, é um baita desafio. A gente fala, você falou muito bem sobre os números não entrarem em campo, né? Mas é claro que isso deve incomodar, é um tabu para o próprio Rogério Ceni, mas para mim o grande desafio dele é justamente pela qualidade do adversário, por tudo que o Flamengo vem fazendo, pelo trabalho do Dorival Júnior no Flamengo de hoje, desde que ele chegou, este Flamengo que já é o Flamengo do Dorival Júnior. Então eu acredito que o Rogério está quebrando a cabeça justamente para pensar em qual é a melhor estratégia para conseguir manter o 100% de aproveitamento dentro do Morumbi em mata-matas deste ano. Foram 3 vitórias no Paulista, 3 vitórias na Copa do Brasil e 2 na Sul-Americana. Então são 8 vitórias em 8 jogos em mata-mata, jogando aqui no Morumbi. Então para ele é muito importante um resultado positivo jogando por aqui. E aí aquelas dúvidas que a gente já sabe sobre a escalação, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu imagino que ele esteja quebrando a cabeça justamente para pensar como que eu vou não só
bloquear este Flamengo, mas como que eu vou atacar este Flamengo também, que o Dorival conseguiu ajustar essa defesa. Construir alguma coisa, né? Como o Facincani falou aqui, sair de repente com empate é um resultado para deixar a volta aberta. Pega da Mari aí, eu quero saber o seguinte, o Ceni dormiu essa noite, Facincani? O Rogério dificilmente dorme. O Rogério dorme muito tarde e acorda muito cedo. Lembra quando ele mandava, ele pedia para... Ele mandava, acender os refletores do Morumbi, que ele queria ficar... Ele não conseguia dormir, ele ia pro campo. Mas você acha que pesa no sono dele o fato de nunca ter vencido o Flamengo? Não. Acho que é um desafio. É um desafio. Assim, desculpa. Quando ele saiu do São Paulo, tiraram, né? Porque ele entrava com a música do AC/DC. Era um pedido dele. Agora, continua ou não? Essa música voltou? Olha, eu não fui ao Morumbi ainda agora, quando nesse ele retorno ao São Paulo. Espero que tenham colocado de volta, porque, bom... Mas dá um WhatsApp pros seus amigos aí, pô. Sou suspeito para falar em relação ao AC/DC, né? Uma das paixões da minha vida. Pergunta pro Testa. Agora... Pergunta pro Testudo. Testudo. Mas o Rogério é um cara extremamente obcecado em superar desafios, né? A carreira dele foi movida por recordes. Eu acho isso fantástico. O atleta tem de se motivar por recordes. Por cada vez mais quebrar barreiras e mais vestiu a camisa de São Paulo? Não, mais vestiu a camisa de São Paulo, goleiro artilheiro, número de títulos com o São Paulo, enfim. O Rogério é motivado por recordes e, para mim, todo atleta tem de ter essa motivação pessoal. Ele tem as 3 Libertadores, as 2 primeiras, na verdade, na reserva do Zete, né? Ele tem a segunda. A primeira não? A primeira não. A primeira ele tem duas de chita verde aqui. A primeira não. Que, obviamente, eu não lembro. A primeira não era o Rogério. O primeiro eu achava que era ele também. Esse era o Alexandre. Era o Alexandre reserva, né? Primeira. Infelizmente, depois acabou falecendo. Mas era o Alexandre. Então, mas o Rogério é extremamente obcecado por superar desafios. E isso se dá muito também como parte dele de ser treinador, né? De ampliar ainda mais o currículo dele para fora do futebol, ou no caso, fora de campo, estando dentro do futebol, no extracampo, ali no entorno, como treinador. E com a capacidade que o Rogério tem de leitura de jogo, de conhecimento deste elenco do Flamengo, de uma base que o Flamengo joga futebol, que também trabalhou com ele. O que o Flamengo joga de futebol, claro, Dorival... muito modificada hoje, né? De acordo com o que ele fez ali em 2020. Mas os mecanismos desses jogadores, eles não mudam. Né? O Rogério sabe como é que funciona o Everton Ribeiro, como é que funciona o Arrascaeta, o Gabriel. O Rogério trabalhou com os atletas, sabe pontos fortes e pontos fracos desses jogadores. Então, você consegue alinhar uma equipe que, em tese, pode tentar travar movimentações básicas, não as atualizadas, mas as básicas desses atletas, e isso dificulta na movimentação de jogo. Então, o Rogério é um cara que, para esse tipo de preparo, é muito detalhista. Deixa eu despedir da Mari lá, que ela vai passar um bom tempo da vida dela no Morumbi hoje. Falou que tá um calor aí em cima, Mari. Mas aqui ninguém vai embora sem dar placar de jogo, você sabe disso, né? Então, você será a primeira, inaugurará os placares de hoje. Achei que ia aliviar pra mim, porque a minha estreia no F90 não teve isso, né? Tudo bem, eu vou... Vou dar o placar aqui. Empate. 2-2. O quê? Famoso muretou. Tá bom, ela tá no alto, tá no muro ali. Não, eu vou deixar, o resultado, bem, né? Bem provável, pode Ficha acontecer. não pode, mas resultado, empate, beleza. Boa, Mari, obrigada, amiga. Boa sequência de trabalho pra você. A Mari vai voltar ao longo da programação aqui pra trazer as informações e as atualizações. Vamos colocar na tela, já que o Facincani falou dessas movimentações, Pedro, as escalações de hoje, as prováveis escalações de hoje de São Paulo. O Flamengo tá definido. O Passarinho me falou, viu? O Passarinho te contou? Conversei com aquele... Então você me disse, sabe, tá... né? Aquele passarinho, né? Você conhece ele, Eu né? conheço. Dá pra confiar ou não? Eu gosto muito desse passarinho. Dá Só pra confiar? gente ver aí. Deixa eu passar nesse São Paulo. Você me disse que vai aparecer de Flamengo, tá certo. O São Paulo tá com o Jandrei no gol. Aí tem a dúvida, né? Se ele vai manter a linha de 3, colocando o Rafinha um pouco mais pra trás, ou se ele vai colocar um meio-campo mais encorpado com 2 zagueiros e usar o Patrick pra jogar mais pra frente. E na frente, Calleri e Luciano. Daqui a pouco eu vou chegar nesse assunto aqui. Roda aí o Flamengo pra gente, por favor. O Flamengo está correto, Fábio Sormani, com Santos no gol, Rodinei na direita, dupla de zaga com Davi Luiz e Léo Pereira, Felipe Luiz na esquerda, Thiago Maia e João os volantes, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Pedro e Gabi. Está correto o time? Corretíssimo.
a fonte do Sormani. É quente, Pedro Ivo. Diante disso, o que dá para se desenhar em cima do que a gente está debatendo aqui, né? De como é o desafio do Ceni. E mais uma vez, tá? A gente já concordou aqui desde ontem que o Flamengo é o favorito, e por isso a gente está falando em desafio, apesar da grandeza dos dois times que vão entrar em campo hoje, né? Do Ceni, então, do ponto de vista do Ceni que você falou, com bola. Imagina um Ceni que vai tentar atacar pelos corredores, é onde São Paulo é melhor. Agora, acho que o grande desafio do Ceni não é só com bola, é como você marca. Uma fragilidade que São Paulo tem, que é marcar por dentro, como é que separa esse losango do Flamengo, que joga muito por dentro também. Então, acho que você precisa entender. E se você fecha por ali, fecha muito bem, você não está acostumado a dar espaço. Rodinei pela direita, esse lado direito. Então, acho que o Ceni tem dois grandes desafios. Não necessariamente tão grande o desafio com bola, porque o time está acostumado a jogar pelos corredores laterais. Eu acho que o Flamengo, em dados momentos, dá espaço por ali, até pela característica de quem vai para jogo avançar bastante. Agora, eu acho que é a questão do sem a bola, como é que ele vai tentar travar por dentro essa questão dos encaixes. O Zé fala muito dos encaixes. E acho que tem uma outra situação. A movimentação, São Paulo, em alguns momentos, ele encaixa no homem. Ele encaixa a linha dele, até quando ele baixa para 5 ali, ele tenta encaixar cada um em um. O Pedro se movimenta bastante. O Pedro sai muito da área. Quem vai acompanhar o Pedro nessa movimentação? Quem é que vai... Eu ia pedir só proteger, colocar de novo a escalação do São Paulo. São Paulo, beleza. A gente consegue ter uma... Até para falar sobre essa proteção defensiva, que eu acho que isso talvez possa preocupar o São Paulo. Um Pedro saindo da área e um encaixe individual que sobe bastante, a depender desse zagueiro ali pelo meio, quem é que protege uma possível entrada do Arrascaeta e do Gabriel? Você não colocaria o Patrick, então? Vocês colocariam, de repente, acho que é jogo com 3 zagueiros. O sistema com 3 zagueiros? Com Pedro e Gabriel e o Arrascaeta na frente, é jogo com 3 zagueiros. O Pedro arrasta muito, arrasta muito para fora. Coloca pra gente o São Paulo de novo, que o Zé pediu. Porque aí são algumas coisas que seriam interessantes dentro do que o Pedro está falando. Ali, ó. Você tem no campinho, ó. Vamos tentar fazer a marcação, né, que pode acontecer. Só uma coisa, lembrando que nessa formação só tem o Diego de zagueiro de origem, Zé. O zagueiro. Se o Pedro arrasta ele. Sim, mas o Léo se tornou, apesar de não ser de origem. Mas vamos lá que... Mas o Pereira não é zagueiro de origem. A possibilidade seria de 4, né? Uma linha de 4 com o Rafinha jogando e tal. Se joga com uma linha de 4, você tem no Pablo Maia, vai marcar o Arrasca, correto? O Arrasca. Aí você tem 2 atacantes. Se o Dorival Júnior jogar os 2 atacantes para cima dos 2 zagueiros, ele vai ter que segurar ou o Pablo Maia, e aí deixa o Arrasca sozinho, ou puxar um lateral para fazer talvez a sobra. E aí você perde o que você tem lá na frente. Tá Ou senão, o que acontece? Você volta, perde a bola, você volta tudo para trás da linha do meio campo, preenche os espaços para você não dar a possibilidade do Flamengo jogar. Aí vai cair naquilo que a gente já viu de estar o Caleri sozinho lá na frente. Estou dizendo só dá algumas possibilidades, entendeu? Porque às vezes você tem movimentações para pegar corredor, para fazer bola inversão, você tem uma série de outras coisas, mas no frio, assim, no grosso, você vê como é difícil você ter essa possibilidade, né? Porque você fecha um espaço, bloqueia ali, tenta bloquear o meio do campo, porque o Flamengo joga muito por dentro, mas só que você tem os 2 laterais que passam o tempo todo. Talvez, por exemplo, o Flamengo ganhe até mais um jogador por dentro, porque aí vem o Felipe Luiz vem por dentro. Então você tem mais um cara para poder armar essa equipe. Para você ver a dificuldade e as possibilidades que o Flamengo tem para jogar e o desafio do Rogério Ceni, que ao mesmo tempo joga em casa. Eu tenho alguns, não vou dizer alguns problemas com escalação, porque eu acho que esse é o melhor São Paulo que ele pode ter. Jogo com 3 zagueiros, coloco o Patrick, como é que eu vou armar essa equipe? E aí, assim, você tem que definir um sistema de jogo e a estratégia. Eu vou pressionar o Flamengo, eu recuo na metade do campo ou eu volto para trás da linha do meio campo para poder preencher os espaços e sair no contra-ataque, vou deixar o Caleri sozinho lá na frente, o Luciano vai rodar em cima de quem, quando perde a bola, porque hoje você tem que pensar nessas coisas, né? Jogar com a bola, sem a bola, porque você tem que dar as funções, especialmente quando você joga contra o Flamengo. Se você deixar o Thiago Maia jogar, ele vai armar o time. Se você deixar o Davi Luiz jogar, isso é uma das vantagens que o Flamengo tem em relação a algumas outras equipes. O zagueiro joga. Acho que a grande vantagem do Flamengo... o Sormani tem informação aqui para te passar. Eu tô tentando... Acho que a grande vantagem do Flamengo, Sormani, é que independentemente de como o São Paulo vai jogar, se é com 2, se é com 3 zagueiros, o Sormani está ouvindo um áudio. Se é com 2 ou se é com 3 zagueiros, o Flamengo não se modifica por conta disso. Sim. O Flamengo tem uma característica de jogo que vai ser mantida independentemente do outro lado. Claro, mas o São Paulo, para mim, ele tem uma formação hoje muito legal, porque o Léo, o que ele se tornou
bom como zagueiro e usando esse mecanismo de lateral, ele é uma arma defensiva do São Paulo. O Léo? O Léo, porque ele abre... Não, você falou que ele é um dos melhores zagueiros. Ele, pra mim, é o melhor zagueiro do São Paulo hoje. Melhor até que o Diego. Ele tá jogando muita bola. O Léo, ele tem colocação, o Léo é rápido. Tempo de bola. E o Léo sai bem pro jogo. E o jogo aéreo dele, que embora seja um lateral, também é bom. Sim, melhorou. É como o Madison do Santos, muito. que é um lateral, vai ser um jogo aéreo O Léo é bom. mais da movimentação chão, não é tão aéreo, mas o aéreo é o Diego, até pela estatura, pelo porte, pela característica. Mas o São Paulo, além de tudo, adaptando o Rafinha para ser esse zagueiro barra lateral pela direita, soltando o Igor, ele ganha esses dois caras para fechar um corredor importante do Flamengo, que pode ser esse corredor esquerdo, né? Que tem o Felipe Luiz por dentro, o Rafinha fechando o mecanismo junto com o Felipe Luiz, caso ele avance um pouco da linha, ou então não deixando tanto o Pedro circular por esse setor para abrir esse espaço, que geralmente entra o Arrascaeta, entra o Everton por dentro. Então você tem um encaixe que pode ser favorável ao São Paulo. Vai depender muito hoje também de como que vai ser o comportamento do Igor Gomes. Porque o Igor Gomes tem jogado mais solto nesse meio campo do São Paulo. Né? Anteriormente, com a linha de 4, ele fechava mais o corredor direito e era o cara aberto mais pela ponta. Eu imagino que ele vai ter que então, ele vai não ter estar tão solto hoje. Exatamente. A gente tem visto o Igor jogar mais solto porque ele tem o Pablo ou o Gabriel Neves, aí ele tem Galopo como opção às vezes, ou então o próprio Nestor soltando o jogo por dentro, fazendo essa dupla, e o Igor flutuando um pouco mais. Nesse sistema novo do Rogério com 3 zagueiros. Quando era a linha de 4, o Igor jogava mais por dentro. Então, assim, vai ser um jogo de muito encaixe dessa movimentação do São Paulo para travar esse Flamengo na intermediária e ele buscar a velocidade, aí sim, com os 2 alas que ele tem hoje como grande trunfo, o Reinaldo e o Igor Vinícius pela direita. Fala, Sormani, que eu quero fazer uma lembrar pergunta que aqui. O Rafinha, embora nunca tenha sido usado como terceiro zagueiro no Bayern, ele estava naquele time quando o Kimmich jogou de terceiro zagueiro. Tá? O Kimmich era um lateral. Meio-campista, se tornou lateral, jogou como terceiro zagueiro várias vezes com o Guardiola. O Kimmich subia por dentro, ele fechava. Então, ele tem noção. Tem. Já tem jogado no São Paulo, assim, algumas poucas partidas, vai dizer assim. Mas ele tem noção, porque, embora ele não tenha sido utilizado pelo Guardiola dessa maneira, ele via como é que era o treinamento. Ele sabia o que o Guardiola pedia para o Kimmich como terceiro zagueiro. O Kimmich também é baixinho, um pouco mais alto que o Rafinha, mas também não tem tamanho de zagueiro. Mas, então, eu acho que é muito interessante isso, porque você cria uma alternativa, porque você sai com 3 zagueiros. Se você precisa mudar para 2, você abre o relação. Você adianta ou fecha o Igor Vinícius. Muitos times que têm essa linha de 4, por exemplo, vamos supor que o São Paulo jogasse com esses 4 caras. Muitas vezes o desenho do jogo, ele muda para 3 zagueiros porque um dos alas vão espetar. Sim. Ele espeta, e aí você vai deixar esse lateral barra para ser um zagueiro, como o Abel faz no Palmeiras. Ora o Piquerez é o lateral zagueiro, ora o Marcos Rocha. Esse balanço. Então, pro Rafinha, não sabe nem chegar no Kimmich. Deixa eu ir lá na frente. Deixa eu ir lá na frente, porque eu estava olhando os números agora de manhã que a gente tem aqui. A resposta dessa pergunta, ela me parece óbvia quando você fala em duplas de ataque, né? Quando você olha de um lado o Pedro e o Gabriel e do outro lado o Caleri e o Luciano, para a gente discutir qual dupla está melhor, qual dupla está apresentando mais. Mas os números, eles chamam a atenção, porque o Caleri e o Luciano, eles não estão tão atrás do Pedro e do Gabriel nessa temporada. A gente tem aí, e o que eu quero colocar para debate aqui? Eu posso estar aqui sozinha achando que todos vocês vão dizer que Pedro e Gabriel são uma dupla melhor do que Luciano e Caleri. Digam se vocês acharem o contrário. Mas em não sendo, quem que é a melhor dupla e qual que é a segunda melhor dupla de ataque do Brasil hoje? A questão é que a gente não tem dupla de ataque no Brasil, né, Pedro? A gente tem, às vezes, trios, às vezes um atacante com 2 meias. Não, tá, mas se a gente fizer um exercício, tem Dudu e o Rony, tem o Hulk e o Keno, tem o Roger Guedes e o Yuri Alberto, tem o Caleri e o Luciano. Dentro da comparação, Caleri e Luciano o próprio Arias e o Cano no Fluminense. Caleri e Luciano para um lado, Gabi Pedro do outro, eu vou ficar com o Gabi Pedro. Sim, isso eu acho que é unanimidade aqui, né? Sim. Foi daí que eu parti. Gabi Pedro. E eu acho que o que pode fazer a diferença hoje para o Flamengo é Gabi Pedro mais Arrascaeta. O que pode fazer a diferença para o São Paulo hoje não é simplesmente Caleri e Luciano. Pode ser que a bola nem chegue, né? Não, dependendo de como pode se ser o armar Reinaldo, pode ser o Igor. Não é exatamente... O Reinaldo vai bater com o Rodinei, hein? Como é que vai ser esse duelo? Parada hoje para o São Paulo. Vai ser a avenida para os dois. Então, assim, eu acho que tem muito mais a ver com o restante. O Gabi e o Pedro tem mais a ver com os dois.
entendeu? Então, assim, eu fico com a dupla, Gabi e Pedro. Se tiver que apostar Caleri junto com o Luciano, Gabi junto com o Pedro, acho que tem mais chance do Gabi junto com o Pedro, sabe? Produzir. Sim. Decidirem ali. O Caleri e o Luciano acho que dependem de outros fatores que não só exatamente o outro ali. Então, mas qual é a distância? Eu acho que o debate aqui é qual é a distância entre essas duplas hoje. Eu vou te dar um outro debate. Eu vou dizer que o São Paulo depende Mas por que esse não serve? Não. Falei com outro passarinho aqui. Não, eu vou te dar um outro argumento bom em cima disso. O Flamengo depende menos de Pedro e Gabi do que o São Paulo de Caleri e Luciano. Porque o Flamengo tem mais recursos. Sim. Eles são os bombons suíços desse bolo bonito que o Flamengo tem. O Caleri e o Luciano, eles são mais o bolo desse São Paulo, entendeu? Eles formam muito mais. São Paulo depende muito mais de um dia positivo de ambos do que o Flamengo do Pedro e do Gabi. Porque se a gente pega a média recente, o Gabriel, ele tem menos gols proporcionais do que ele já fez em carreira. Não, é que ele assim, tem passado na verdade, mais jogos em branco. Você está comparando assim, o bolo do São Paulo, hoje ele é um bolo de cenoura ali com a cobertura de chocolate. O bolo do Flamengo é aquele naked cake que a Lívia faz para os casamentos. A filha do Sormani faz umas coisas maravilhosas. Então assim, se a gente for fazer essa comparação do bolo, um outro bolo. Sim, mas só que assim, Dani, só que olha só. Tá com fome, Zé? O Gabriel, ele tem passado mais jogos em branco, numa média, do que o que ele estava acostumado, Eu correto? discordo. Em branco, marcando gols. Marcando gols. Aí Sim, tudo bem. sim, sim. Mas ele está fazendo uma outra função ali para o Pedro poder jogar. Mas tem passado mais em branco. Mas o Flamengo tem decidido com o Pedro. Sim. Agora, quando o Caleri passa em branco ou o Luciano passa em branco, São Paulo não vence. É muito difícil o São Paulo vencer sem esses caras marcar. Então, o Flamengo tem... aparece o Arrascaeta. Aparece... O Everton Ribeiro, meu. O Everton menos decisivo, mas é porque o Flamengo, ele tem várias opções, como você está falando. O São Paulo trabalha para esses caras finalizarem. Então, se você coloca essa dupla no Flamengo, talvez eles não rendessem mais? Acho que não. Por quê? Porque uma coisa... Eu acho que a capacidade técnica dos jogadores do Flamengo ela é maior do que a do São Paulo. Eu acho que são melhores tecnicamente. Ele está dizendo que Gabriel e Pedro são melhores do que Luciano e Caleri. Não, mas isso é o que a gente concordou. A minha dúvida é qual é essa distância. Eu acho que a distância, em relação à qualidade técnica, ela é diferente. Ela é bem... Eu acho que ela é acima. Ela é bem acima. Que duplas dessas que eu citei aqui você colocaria, então, no meio? Vai, só pra gente fazer esse debate, assim. Tudo bem, tem times que não jogam assim, mas a gente tem o Rony e o Dudu, a gente tem o Arias e o Cano, a gente tem o Roger Guedes e o Yuri Alberto, a gente tem quem mais? O Hulk e o Keno. Eu acho que talvez você possa comparar com times que dependam de um centroavante, porque aí você vai entrar mais nesse viés. O Palmeiras praticamente não tem um centroavante. Ele está agora tentando ter um centroavante. O Corinthians, ele agora chegou o Yuri Alberto. Ele jogava com o centroavante, era o João, mas ele acabou não tendo. Então, o Corinthians também não trouxe uma peça que pudesse se afirmar como centroavante. O Atlético esse ano, sim. O Hulk está em baixa. Olha o que acontece com o Atlético. O Hulk em baixa, o Hulk menos produtor. Foi cobrado hoje de manhã no centro de treinamento. Daqui a pouco a gente vai falar disso. De conteúdo para esse time do Atlético Mineiro em campo. É um cara que faz com que a equipe, infelizmente, não ande. Então, se a gente puxar Cano andando, Fluminense bem. O Atlético Paranaense, aí a gente vai entrar em Pablo, em nomes, ou Vitor Roque, o menino e tal. Mas, assim, geralmente as equipes que têm tido bom sucesso na temporada, elas têm um atacante mais atuante. Esse é só o Palmeiras que joga diferente. Ele tem uma outra proposta de jogo. É um time que o meio-campo, o meio-ataque trabalha mais. Se você realmente fizer aí, como nós usamos essa expressão ontem, né? Seguir a ferro e fogo, né? Seguir a risca? Seguir a risca. Por exemplo, ao pé da letra. Ao pé da letra. Fizer uma comparação entre Pedro e Caleri, você vai ver que as características são totalmente diferentes. Sim. Os dois dentro da área são jogadores que para os defensores são pesadelo, né? Mas se você observar... Tem muito mais recursos, além da finalização. O Caleri é um jogador que se tornou para o São Paulo imprescindível. Em todos os sentidos, porque o Caleri não só faz gol. Por exemplo, o Caleri, quando o time está com dificuldade, ele segura a bola, ele chama a falta, o cara está com dificuldade, joga a bola para ele. Não que o Pedro não possa fazer isso, o Pedro faz também, mas a característica do Pedro é de tentar jogar um pouco mais. O Caleri já tem um pouco mais essa questão física, porque ele não tem essa capacidade técnica que tem o Pedro. Em compensação, ele tem a parte física mais forte do que a do Pedro. Então, isso gera um fator que chama-se velocidade.
o time se torna mais rápido, por exemplo, com o Pedro, porque o Pedro consegue se livrar dessa bola mais rápido. O Calleri já é um jogador mais lento. Então, às vezes, tem essa possibilidade. Nós estamos falando dentro da área. Concordo, dentro da área eu acho que os dois são fundamentais. Mas como a gente está falando num mecanismo para os times, por isso que eu falei, se você colocar o Calleri no Flamengo, talvez o Flamengo não tenha tanta velocidade para fazer essa ligação meio campo rápido, entendeu? Porque ele tem essa lentidão, entre aspas, em questão da parte técnica. Então, são características que não é que dificultam, não que ele não poderia jogar no Flamengo. Mas encaixa melhor num outro tipo de time. Mas encaixaria melhor numa outra forma de jogar. Se você pegar o Calleri, por exemplo, as passagens dele na Europa exige velocidade. Por exemplo, Zé, só para pegar uma coisa, sem o Pedro, anteriormente, a gente estaria comparando o Calleri e o Gabriel. Sim. O Gabriel consegue fazer o quê para acomodar o Pedro no time? Modificar, muda. O Calleri consegue fazer isso? Não. Então, assim, são características distintas. Acho que é uma questão muito específica. Mas o Luciano faz isso. O Luciano mais, mas eu estou falando a comparação para mostrar como é que é muito mais da engrenagem. E quando você pega para analisar a engrenagem de um lado e a engrenagem de outro, eu fico com o Pedro e Gabriel. Mas a engrenagem de São Paulo pode servir o Calleri? Pode. Para a engrenagem de São Paulo funcionar e servir o Calleri, o morro tem que subir mais alto. Para a engrenagem do Flamengo funcionar e servir o Pedro e o Gabriel, é diferente. Você tem quem serve de trás, você tem quem serve pelo lado, você tem o Gabriel servindo o Pedro, tem uma série de possibilidades. Então, na hora que... Eu entendo quando você fala... E acho que é normal a gente comparar Luciano, Calleri, Pedro e Gabriel. Claro, dupla. Ainda que as dinâmicas sejam diferentes. E quando a gente entra para isso, eu vou ficar com Pedro e Gabriel. E não é que Calleri e Luciano não funcionem. Sim. Mas é que hoje, no recorte Dorival para cá, e tem que ser colocado isso, porque várias vezes a gente tentou debater, falar, outros técnicos encaixaram. Paulo Souza tentou encaixar com Pedro e Gabriel e não foi o encaixe de agora. Então, o recorte do Dorival para cá, que é o recorte que serve para agora, o recorte que entra em campo hoje, essa formação que está na ponta da língua, que o Sormani trouxe, sem o Vidal, com o João e o Thiago, o Pedro e Gabriel funcionam muito melhor do que qualquer dupla no Brasil. O Sormani está guardando informação, é isso? Não é isso. Ele ficaria. Ele não guarda dinheiro, ele solta 50% e guarda o resto para ele. Não. O Rogério Ceni está fazendo exatamente como o Abel faz no Palmeiras. Nem os jogadores sabem quem vai jogar. Ah, é? O Palmeiras, o Abel faz muito isso. Porque com esse tipo de comportamento, ele deixa todo o grupo atento. Eu posso jogar. Quando você anuncia a escalação, o cara está lá de fora, vou tomar um sorvete agora, depois do almoço, entendeu? O cara que não vai jogar, eu preciso estar preparado. Eu não posso vacilar, entendeu? Então, ninguém sabe quem vai jogar, se são 3 zagueiros, se são 2 zagueiros e quem é que vai entrar em campo. Então, essa formação é a mais provável. Mas se aparecer uma surpresa aí, não se surpreenda. Tá bom, então tá combinado. Dito isso, o que eu quero saber? Placar do jogo de hoje. Podem escolher quem começa. Quem tá mais confiante no que vai dar? Sormani. Sormani tem sempre uma confiança, tem as informações, tem conhecimento. 2-0 Flamengo? 2-0 Flamengo. O Facicani tá confiante também. Não, peraí, o Facicani tá confiante, o Facicani fala. E quando ele é enfático assim... Eu vou fazer o seguinte. Eu falei que você tava confiante. Sim, eu tô confiante. Tô vendo. Ele até riu. Eu acho que o Flamengo vai à decisão eu acho que o Flamengo vai à decisão da Copa do Brasil. Não. Hoje. Fala Mas eu acho que hoje o São Paulo vence por 2-1. O Flamengo vai buscar no Maracanã. Revertendo o placar. 2-0 Flamengo, 2-1 São Paulo, Zé Elias Moedim Júnior. Eu tô com a Mária. Eu acho que vai ser um jogo, um empate 2-2. Pedro Ivan Almeida. Eu? Sim. É o único Pedro que tem aqui. O quê? O quê? Empate também? Dizem que 1-1 é empate. Não sei se mudou. Só tem... Aqui assim, ela deu, levou. Não tem essa. Então tá bom. Então vamos ver. Tá bom, eu quero saber o que você acha. Aquela tua amiga Tequila lá, o que ela falou? O que é simpática ela. A sua prima, por exemplo, o que acha que vai dar? A minha prima? A Gabriela. A Gabriela, eu não conversei com ela hoje, dia do jogo do Flamengo, ela fica meio nervosa, ela não gosta de conversar com ninguém. Mas e você, tá bom, então? Eu vou de... Por tudo isso que a gente falou da superioridade, eu vou de 2-1 Flamengo. 2-1 Flamengo. Acho que o Flamengo leva uma vantagem pro Maracanã. Agora a gente tem entrevista exclusiva. Daqui a pouco... Isso aqui resultado modesto, né, Sormani? Isso aqui me surpreendeu o seu palpite. O Flamengo vence hoje? Eu acho que 2-1. Você nunca coloca o Flamengo vencendo. E, obviamente, baseado numa análise fria, técnica, ponderada. O clubismo técnico, como diz assim como a de vocês. Clubismo técnico, essa é nova. O Rafael Prats gosta muito dessa expressão. Eu achei o resultado tanto quanto clubismo técnico, é clubismo, mas eu falo que é técnico. Porque ela já teve momentos em que ela... de falar do teu time aqui, que tu vai ver. O meu time não tem jogado, o América tá... Já teve momentos...
Eu esperava o seguinte. Você escutou o que ele falou, Fazinho? Segue o barco aí, segue aí, troca Já pau. feira, começou a feira aqui nesse lugar. Olha aqui, ó, daqui a pouco tem cara a cara de Fluminense e Corinthians. Desde que eu nasci. Isabel ali. Campos Salles ali tá maluco, como não? Qual carioca que não torce pro O que América? você vai chamar agora, Dani? Todo carioca torce pro América. Em Vila Isabel ali. Daqui a pouco tem cara a cara de Vila Isabel ali Fluminense do lado. e Corinthians. Hashtag F90BR. É fácil montar esse time ou não é? Vila Isabel. Monta o seu aí entre Fluminense e Corinthians, mas antes tem uma entrevista exclusiva agora que você vai mexer nisso aqui? do Marco. Daqui a pouco. Ah, se eu sou Antes você, eu não tem saio uma daí, vai dar entrevista- cagada. Ô, Não pode não? Cagada não. Entrevista exclusiva do Marcos Braz ao Vladimir Bianchini. Não, já está começando a ficar até chato essas situações em relação a extracampo, as denúncias que querem interferir de situações que tem decisão do juiz em que o VAR viu e voltou. Enfim, eu acho que o futebol brasileiro tem que começar a ter um pouquinho mais de vergonha na cara. Eu acho que todos nós, né? Eu acho que dirigente, os jornalistas, inclusive todos que estão inseridos, para a gente chegar e começar a ter um pouco uma postura diferente em relação a esses processos e protocolos que todos nós temos que cumprir. Fizemos uma opção em que a gente, Dorival principalmente, foi bastante questionado em relação a botar um time alternativo contra o Palmeiras. Eu entendo até essas análises, esses questionamentos. O problema que as pessoas não entendem é que o Flamengo foi jogar 2 jogos seguidos em grama sintética e quem está acostumado ali no dia a dia, quem faz treinamentos ali, sabe que isso não é brincadeira, que não é frescura, as pessoas sentem mesmo. E se não me engano, isso aí não tem lugar nenhum na Europa, a não ser que seja uma situação de problema climático. Então, assim, mas como é autorizado, como está dentro das regras do campeonato, eu acho também que não tem que ficar em chororô. Mas os times que jogam ali e que aconteceu, em que o Flamengo teve um jogo na quarta e do domingo, não teria a menor condição na nossa análise, na análise da comissão técnica, na análise das pessoas que analisam a ciência. De não poder jogar os 2 jogos com os times titulares. Vou confirmar para você, de fato o Flamengo teve uma oferta no jogador e, na nossa opinião, na nossa análise, ainda está bem longe. Se a proposta aumentar, a gente vai analisar. O Flamengo não vende mais jogador em real, né? Quando vem uma proposta de 30 milhões de reais, o Flamengo vende em euro para o mercado lá de fora, então a proposta tem que ser considerável em euro, libra ou qualquer outra moeda. 30 milhões de reais, na nossa análise, não é o que o jogador hoje representa para a gente. Real ele não tá querendo não, hein? Só para esclarecer, a proposta é pelo Lázaro, que ele recebeu, e o Flamengo não achou que valia negociar agora. Vamos ter que começar por isso, né? Eu ia falar do acordo ali entre diretoria e Dorival, mostrando que tá respaldado na decisão de colocar o time reserva no jogo anterior, mas essa do Lázaro aí... Não, eu só queria perguntar pro Braz, se eu tivesse a oportunidade, se ele gostaria que o Flamengo disputasse a Champions League e a Premier League. Se o Flamengo já excedeu... Olha o deboche Brasil. também aqui. Olha, se perguntar, ele responde, hein? Mas eu sei, porque ele é um cara sincero. E ele não tem medo de pergunta, ele responde todas. Nem sempre. Às vezes sim, às vezes ele não responde. O Braz, aparece para responder. O Flamengo, o Campeonato Brasileiro não comporta mais o Flamengo? É uma pergunta. A Premier League comportaria... Pago caro por uma mesa de bar, Sormani e Marco Braz. Outra pergunta. Eu pago essa Libertadores conta. é pouco também pro Flamengo hoje? O ideal seria Champions League? Porque o cara que fala assim, só negocio em libra, esterlina, euro, dólar... Tirando a parte do deboche, o Flamengo hoje tem uma situação financeira, assim como tem o Palmeiras, se quiser fazer isso também, que não precisa negociar o Flamengo tá na jogador frente de todo no mundo, Brasil. Tem jeito. Sim, mas estou comparando com clubes que podem chegar até aí, vai. Sim. O mais próximo é o Palmeiras. Mas, no fim das contas, como o Flamengo é um clube brasileiro, a jurisdição fiscal brasileira é em real, ele vai receber em real, independentemente se ele quiser ganhar em dólar. Acabou. Vixe,
Mas aí a gente está falando de valores, né? Quero ver só. Ele pode cobrar quanto ele quiser. Na hora que descer na conta, vai descer em real. Na conversão, o Brasil é obrigado a descer em real. E ainda vai, se vier de fora, ainda vai deixar o turu na Receita Federal. Imposto. Rapaz, o Facincani e o Sormani ficaram incomodados com a declaração Não é incomodado com a declaração. É que assim, é uma declaração que, assim, ela não tem pé nem cabeça. Ela está querendo insinuar que o Flamengo incomoda vocês. Eu não vou compactuar com isso. O que me incomoda não é isso. Às vezes o que me incomoda é que tem pessoas que passam vergonha alheia. Ele falou em vergonha na cara, mas a questão toda... Não, eu posso falar. Vocês repararam que ele ficou... Ele teve uma pegada meio Facincani, que ele fala meio querendo rir, ele segura o riso. Tipo Facincani, quando tenta segurar o riso, ele dá uma esboçada. Eu acho que ele tenta meio que dar uma provocada. Eu não acho que ele, sabe... Se foi só provocação, não faz mal. Talvez ele tenha só dado a cutucada ali, perguntou, confirmou a informação. O Vlad estava ali, mais uma vez, o Vlad ali em cima do lance. Confirmou e depois ele tirou um sarro. Se foi isso, tudo bem. Se não resvalou tanto na arrogância, sabe? Eu acho que passa por isso. Sabe quando a gente dá aquela provocada e você tenta ficar sério, ficar pra risada aqui? Esse problema é o problema. Agora. O mais preocupante pra mim é quando se reclama... O mais preocupante pra mim é quando se reclama de arbitragem e fica de novo apontando para o quintal do outro. Não, mas desculpa te interromper, mas você está falando em arrogância na outra questão, não na questão da venda. Não, na questão da venda ele falou que o Flamengo só vende em dólar. Responde ele pra gente já tarde. Mas todo mundo hoje é assim. Todos os clubes aqui no Brasil, quando negociam com o exterior, eles vão negociar na moeda que o cara vai pagar. Isso, só que a conversão vai ser em real. Não adianta nada. E a tarde mas ele pode estipular o preço em euros. Exatamente. E é correto. Exatamente. É isso. Vai entrar mas o preço dele é em euros. Sim, mas tá ótimo, mas ele tá certo. Mas eu acho que eu gostaria que ele respondesse. Ô, Braz, entra em contato com a gente aí, velho. Você sempre fala com a gente, não tem problema nenhum. Não é preocupação, vai mais... Você acha que o Flamengo hoje excede ao nosso continente? Né? Pode ser que sim. Eu gostaria muito de ver o Flamengo. Eu adoraria ver o Flamengo disputando a Champions League e a Premier League. Adoraria. Enfim. O Facincani quer falar da questão da arbitragem também, né? Que ele começa porque ali... ele fala em vergonha na cara, mas às vezes, quando olha a ficha passada, ele passou exatamente pela mesma situação e teve a mesma atitude que os outros que ele está cobrando vergonha na cara. Então, antes de vergonha na cara, eu acho que eu teria vergonha de mim mesmo quando eu vou a público cobrar isso. Porque, por exemplo, em 13 de outubro de 2019, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, usou a não marcação de um pênalti em favor do seu time durante a vitória sobre o Atlético Paranaense por 2-0 para reclamar da arbitragem. Abre aspas, a gente não aguenta mais ficar sem reclamar enquanto eles, outros dirigentes, ficam só miando e bebendo leite. Igual a um gato prejudicando o Flamengo. Agora nós vamos falar também. Não é em função do resultado, que foi ótimo para o Flamengo, mas o que aconteceu aqui na Arena da Baixada foi brincadeira. 24 de novembro de 2021. Rapaz, ele fez no último final de semana fiz porque é importante a gente argumentar, não adianta falar, tem que argumentar para mostrar para as pessoas como elas passam às vezes tá certo. Do limite. Se não passa batido e a narrativa dele emplaca. Flamengo Internacional 2-1 lá no Beira-Rio em 24/11 de 2021. Possível pênalti em Everton Ribeiro, reclamação do Flamengo. Abre aspas para Marcos Braz. Tragédia é a melhor palavra que define o símbolo da arbitragem no Brasil. Infelizmente, não quer dizer que quem está à frente tem mérito. Não quero que seja desculpa. Mas alguns clubes foram prejudicados e o Flamengo foi um deles. Segue assim. Vergonha. A tecnologia, entenda-se o VAR, está sendo esculachada. 18 de outubro de 2021. Pênalti não marcado em Vitinho contra o Cuiabá. Marcos Braz vai à CBF reclamar e cobrar melhorias do protocolo de arbitragem. O exemplo utilizado foi a penalidade marcada pelo mesmo árbitro Flávio Rodrigues de Souza na partida entre Fluminense e Atlético Mineiro. Lance parecido com o do Vitinho, ou seja, ele vai pegar o exemplo do outro para também justificar o erro dele. 26 de outubro de 2020. Não, eu vou terminar e vocês vão me ouvir por gentileza. Empate entre Flamengo e Internacional, 18ª rodada, Campeonato Brasileiro. Flamengo reclama de 2 pênaltis não marcados por Wilton Pereira Sampaio. Do lado rubro-negro, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, usa as redes sociais para ironizar. Perdi a minha carteira aqui no jogo. Se acharem
Deixem nos achados e perdidos, ou seja, analisando um erro de arbitragem. E ainda, por fim, tem até reclamação do presidente do Flamengo, que é o boss maior, hierarquicamente, do Marcos Braz, desabafando ao paparazzo rubro-negro, hoje uma mídia especializada em notícias do Flamengo, que faz um bom trabalho, diga-se de passagem, dizendo o seguinte em relação à eliminação do Flamengo na Copa do Brasil para o Furacão. Nossa desclassificação contra o Atlético, não jogamos bem. Começamos o jogo perdendo em uma jogada que, para mim, foi falta no Diego. Antes, Felipe Luiz, de cometer o pênalti, ele foi puxado, porque o Felipe faz um pênalti naquele jogo. O VAR deveria ter chamado a atenção. Tem outros jogos. Cuiabá, que a CBF reconhece que houve, inclusive, falha na anulação do gol. Ou seja, o próprio Flamengo, que cobra vergonha na cara dos outros, é através e muitas vezes do Marcos Braz, é o mesmo que vai a CBF cobrar, que reclama da arbitragem. Então, olhando para o próprio umbigo sempre é mais bonito, né? Vamos passar a ter o macro. Tá, agora só uma coisa. Acha um clube que se faz um dossiê desse e não se acha reclamações? Ele só tá fazendo tudo aquilo que todo mundo faz. Cena. Qual é a novidade disso? É mais do mesmo. Ele reclamou agora, o Abel falou que o campeonato estava manchado, do treinador do Corinthians, Vitor Pereira, falou que a arbitragem é ruim. Quem mais falou que a arbitragem é ruim? O presidente do Rodrigo Fortaleza. Caetano, esses dias estava aí. Ele fez mais que o mesmo. Todo mundo faz isso. Todo mundo é demais pensar que a gente pode ter um erro da arbitragem hoje no Morumbi? Não é demais pensar. Jogo mal, todo jogo tem. E vai ser o primeiro a vir falar. Eu só acho que quem abaixa demais mostra o... Né? Todo mundo, quem abaixa demais acaba você fica exposto. Sabe por que agora eles começaram a reclamar mais? Sabe por quê? Porque eles estão preparando para o próximo jogo. Porque agora começa... Mas é isso, todo mundo olha para frente. Eu sempre falo, ver eu desafio um dirigente que venha a público, pode ser de Palmeiras, Flamengo, Corinthians, São Paulo, todos, que venha a público e fala assim, hoje fomos beneficiados pela arbitragem. O que ele está fazendo, todo mundo faz. Todo mundo faz. Criticamos, inclusive. Eu quero só que venha um dirigente só, ou um treinador, ou um presidente, que venha a público e fale assim, hoje, de fato, fomos beneficiados pela arbitragem. Não marcaram um pênalti contra nós, o nosso gol estava impedido, mas eles deram. Eu quero que venha um. Porque o que o Braz está fazendo, todo mundo faz, não é novidade. Não é novidade, pronto. Inclusive, para também tirar a pecha de que, o cara só fala de um lado, não fala do outro, tá? Porque tem uns que, obviamente, vão estar vomitando aí em redes sociais algumas questões. Esquece esses uns. Há 3 semanas, quando houve aquela reunião patética da CBF, da Comissão de Arbitragem, para justificar a linha que não foi traçada, qual que foi a pessoa que mais foi criticada e com razão por declarações que, na minha visão, foram arrogantes e declarações até de cunho irresponsável em muitos momentos? A presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Falou que era proibido daqui para frente um árbitro errar. Que não sei o quê. E a gente criticou. Inclusive, eu fui o primeiro a puxar esse coro. Então é para ficar bem claro. Mas é que esse é o ponto, né? Assim, o que a gente está vendo do Braz ali é mais do mesmo. Não é que, ele é um dirigente que é fora da curva. Não. No Brasil, se faz futebol dessa maneira. Cada um puxando para o seu lado. É a minha teoria. Dani. Que bobagem, entendeu? Sabe, tudo bem, a gente mostra, expõe e tal, mas... todo mundo... Então vamos fazer um cara a cara? Vamos falar a mesma coisa aqui. A gente vai estar fazendo de outro time. É que nem, por exemplo, briga de torcida. É tudo igual. Todo dia nós vamos discutir briga de torcida aqui, eu não vou. Eles querem se matar, que se matem. Mas eu acho... Não é assim. Não é... Dani, não é problema meu. Eu cumpro as minhas coisas, entendeu? Eu me comporto. Eu não quero. Mas eu acho... Se os caras marcam briga pelo Facebook, pela internet, o problema é deles. Eu não vou entrar no meio para resolver isso. Mas eu acho que nessa situação do Braz, que eu volto a falar, eu tenho 300 pés atrás com cada entrevista de alguém que é candidato, porque é mais uma oportunidade da pessoa estar se expondo, independente de estar falando de Lázaro, de arbitragem, de Flamengo, a gente sempre tem que olhar um pouco, sabe, se afastar um pouco para olhar. Até porque o Marcos Braz, ele nunca negou que ele é uma bandeira do Flamengo dentro dos órgãos que ele ocupa e as relações que ele tem. Então, acho que a gente sempre tem que ter um pouco de calma com tudo que ele fala e a cada vez que ele se propõe a aparecer, porque quando a maré não era boa, não aparecia ninguém. Lembra muito o Edu Gaspar na Copa 18. Antes da Copa, dava entrevista todo ter direito para... Quando deu problema com as famílias, quando deu problema com o Neymar, com não sei o quê, com o Capão, sumiu. Eu não sabia nem se ele estava lá. Não teria ninguém na mas aí, rapidinho. Então, e aí, o andar de baixo e o andar de cima tá cheio de gente. O Pedro fecha pra gente fazer o cara a cara, senão não dá tempo, tá? Agora, eu acho que é importante combater, só para falar, eu acho que é importante combater,
Porque uma entrevista dessa, hoje ela é recortada, tá vendo, é isso mesmo, o Palmeiras e o Atlético estão querendo tumultuar, e o Flamengo está aqui, o Flamengo não quer mais essa pressão. Não, o Flamengo também faz a pressão. O Flamengo faz a pressão, o Palmeiras faz a pressão, o Corinthians faz a pressão, o Fluminense faz a pressão, todo mundo faz a pressão. Que é o que o Zé estava falando, é a teoria que eu sempre repito aqui. Ninguém quer melhorar a arbitragem, todo mundo quer se beneficiar do caos no próximo jogo. Então, se eu pressiono aqui, esse caos pode me beneficiar ali na frente. Então, ninguém está pronto para, não, eu quero que parem de acusar, porque a gente tem que sentar e trabalhar pela arbitragem, profissional. Não. Todo mundo quer, em semana de jogo decisivo, em reta final de temporada, todo, né? Todo mundo quer ver se a pressão lhe cai.